Um bom dia e um feliz sábado a você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui mais um sábado para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Nós estamos aqui e, por enquanto, nós só podemos adorar a Deus aqui, mas nós aguardamos aquele grande dia na qual nós iremos para os céus e adoraremos a Deus de forma perfeita por toda a eternidade. Eu gostaria de convidar a você a ler o livro de Salmos, no capítulo 55, verso 22. Eu não sei como você está lidando com essa pandemia. Eu não sei que tipo de problema você teve, mas com certeza a vida mudou um pouco. E essas palavras, elas trazem um pouco de conforto para nós, porque dizem assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amigo, eu quero convidar você, nesta manhã, a entregar a sua vida a Deus. Afinal de contas, Ele veio aqui e deu a sua vida por nós. Ele nos salvou, nos livrou do pecado. Então, o mínimo que nós podemos fazer é confiar a nossa vida a Ele. Neste momento, eu gostaria de convidá-lo também a louvar o nosso Deus. Nós iremos cantar o hino Tudo por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam da sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa
que o reino seja em nós e a nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e a nossa vida só por Ele. Honra, glória e o louvor. Que o reino seja em nós e a nossa vida só por Ele. A honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e a nossa vida só por Ele. Amém. Amém. Gostaria de convidá-lo a ficar em reverência e nós iremos orar neste momento. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para entregar a nossa vida a Ti, Pai. Nós queremos confiar a Ti tudo aquilo que nós fomos fazer. Nós queremos confiar a Ti também este culto que nós entregamos como adoração a Ti, Pai, que é o único digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Queremos entregar o nosso caminho a Ti, confiar em Ti e sabemos que tudo mais o Senhor fará por nós. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história muito especial. Uma história que tem o tema Um Dia Especial. E o texto é: abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. E a mensagem é, vamos ler comigo? Deus fez o sábado para nós porque nos ama. Crianças, qual é o dia que vocês mais gostam? Eu gosto do sábado, e vocês? O sábado também, com certeza, né? E eu vou contar para vocês o sábado no Éden. Eva acordou, o dia estava ensolarado. Ela começou a contemplar toda a beleza que havia ao seu redor. As plantas, as flores, as aves. Ela estava muito, mas muito contente. Ela esticou o braço e o passarinho veio e pousou no seu braço. De repente apareceu o leão. E ela ficou muito contente, porque ele era muito mansinho e ele só queria um cafuné. Imagine, o leão querendo um cafuné, crianças. Isso é muito legal. Foi então que, de repente, apareceram várias borboletas, mas Eva pensou, aonde está Adão? Foi aí que ela lembrou que Adão ainda estava dormindo e foi chamar Adão, venha. E Adão ficou muito feliz quando Eva acordou, porque ele lembrou que era sábado. E logo ele ouviu uma voz. E sabe de quem era essa voz? Era a voz de Deus. Sim, crianças, Deus havia ido até o Jardim do Éden para passar o dia com eles. E juntos lá eles passearam pelo Jardim do Éden. Eles viram os animais, eles olharam as plantas, as flores, aquele rio com água bem limpinha e cristalina. Eles estavam num dia maravilhoso. Eles também observaram as aves. E quando bateu uma fominha, porque no sábado bate uma fominha, eles comeram as frutas deliciosas que tinham no Jardim do Éden. O dia estava perfeito. Foi então que esse foi o sábado no Éden. E Jesus disse: Estou abençoando este dia e o tornando santo, porque estou descansando da criação desse novo mundo. Cada sétimo dia da semana será sábado, um dia especial para passarmos juntos. Sabe, crianças, nós ainda temos esse dia especial. E esse dia, vocês sabem que dia que é? Sim, é o sábado. É um dia em que nós temos para reconectar as nossas energias, contemplar as belezas que Jesus tem para nós. Então, vamos agradecer a Jesus porque Ele nos deu o sábado? Feche os seus olhinhos aí na sua casa e vamos orar. Querido Jesus, obrigado por ter nos dado esse dia tão especial. Ajuda-nos a santificá-lo e a guardá-lo de acordo com a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
No livro de 1 Reis, no capítulo 17, ele conta a história da viúva de Sarepta e de Elias. Eu gostaria de ler com vocês o verso 12. Elias chegou ali com fome, ele pediu um pouco de pão para aquela mulher. E ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. E Elias disse para ela: não temais, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Você conhece a história que essa viúva atendeu o pedido de Elias, o pedido de Deus, na verdade. E ela fez aquele último pão que ela tinha, ela fez para aquele servo de Deus. E Deus abençoou ela com muito mais. Amigos, dízimo não tem a ver só com dinheiro, ele tem a ver com confiança em Deus. E esse é o momento em que nós iremos adorar a Deus com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você pode se lembrar de que hoje à tarde nós teremos a igreja aberta. Você também pode adorar a Deus através do Save-me, onde você estiver, qualquer horário, apenas com um smartphone e acesso à internet, você pode adorar a Deus com seus dízimos e suas ofertas pelo Save-me e também pelo depósito bancário. Que Deus possa abençoar a sua vida e nós iremos ver neste momento o Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje: desejo atendido. Uma das nossas igrejas tinha a necessidade de ter um templo. Fazia 8 anos que eles estavam alugando e se reuniam num lugar muito pequeno. Estou falando da igreja de Vila Mercedes Oeste. Decidimos fazer uma campanha de evangelismo. Levamos o projeto de jovens 1 ano em missão, levamos colportores, armamos tendas evangelísticas, mas ainda não tínhamos um templo onde reunir as pessoas. Foi então que colocamos um terreno que tínhamos à venda neste lugar. Um terreno que estava sendo difícil de vender pelas suas condições. Quando conseguimos vender o terreno, utilizamos o dinheiro para comprar outro terreno num lugar bem localizado para construir o futuro templo. Porém, ainda assim não tínhamos todos os recursos. Mas, através das ofertas de toda a divisão sul-americana, da União Argentina e também das ofertas da Missão Centro-Oeste Argentina e das ofertas da Missão Global, pudemos reunir a outra parte para poder começar a construção de um templo para a Vila Mercedes. E fomos avançando na construção do templo, a parte de alvenaria, até colocarmos o teto. Mas devido à crise econômica do país, o dinheiro que tínhamos para receber não era suficiente naquele momento para terminar o templo, tal como havíamos planejado. Na segunda-feira, quando voltamos à sede aqui no escritório, uma irmã da localidade de Merlo, em São Luís, nos ligou, a irmã Mirta Meirelles de Richter, para nos dizer que a sua mãe, antes de morrer, havia doado uma propriedade à sua casa para que pudesse ser utilizada na construção de templos. A grande surpresa e alegria, a gratidão que tivemos a Deus, foi que o dinheiro que recebemos da doação da irmã Mirta foi exatamente o que a missão precisava para terminar a construção total do Templo de Vila Mercedes Oeste. Hoje, a igreja já está inaugurada. Os irmãos se reúnem cada sábado e é um lugar de serviço à comunidade e de adoração a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Esta herança da irmã Mirta foi transformada em um templo para pregar o Evangelho. Na União Argentina, pela graça de Deus, temos muitos projetos de compra de terrenos e construção de igrejas, os quais temos o privilégio de contribuir para transformá-los em lugares de adoração ao nosso bom Deus.
Entre tantos projetos, destacamos a construção de igrejas na região de Buenos Aires, na localidade de Punta Alta. Também em Vila Celina e na cidade de Luján. Na província de San Juan, na Vila Krause, na província de Salta, na localidade de Joaquim V. Gonzalez, e também em Salta capital. Eu quero lhe fazer um convite para que também os seus recursos e os meus recursos possam ser utilizados para o avanço da obra e para o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu lhes convido a participar deste momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Nós agora iremos ouvir uma música especial cantada pela Bruna. Muitas coisas aprendi, mas ainda um vazio eu sinto em mim. Corro em desespero atrás de amor e paz. Os meus sonhos ficaram para trás. Tento abrir os olhos para enxergar, e palavras de meus lábios expressar, mas é vão meu esforço em tentar, e sozinho ainda insisto em lutar. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Minhas lágrimas eu vejo em seu olhar. Em seu coração está o meu coração. Meus pecados nas marcas de tuas mãos. Por seu manto a dor e a culpa coberto estão. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Livre do pecado e da dor, hoje eu sou livre. Já não sinto mais temor. O meu vazio foi preenchido pela presença do Santo Espírito. Nova vida tenho, pois Cristo me transformou. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor.
em mim. Amém. Salmos no capítulo 9, no verso 10, diz: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Neste momento eu gostaria de convidar você aí na sua casa, para que você possa ficar de joelhos, se possível, e nós iremos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, ó Pai, para Te agradecer e também para Te pedir, Senhor. Nós vivemos momentos muito conturbados no mundo. Nós muitas vezes nos vemos perdidos, não sabemos o que está acontecendo. Muitas vezes nós nos pegamos em situações na qual nós não sabemos o que fazer, mas, como disse o verso, nós confiamos em Ti. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai. E nós queremos ser fiéis até o fim, para que nós possamos ganhar a coroa da vida, assim como o Senhor nos prometeu lá em Apocalipse 2. Senhor, neste momento eu peço uma bênção especial por todos aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, te peço também uma bênção sobre o pastor Gilvan, que irá mais uma vez passar a mensagem para nós, Pai. Que o Senhor possa inspirá-lo e que a Tua palavra possa invadir os nossos corações e a nossa mente. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Nós já estamos em setembro. Quando fechamos a igreja no mês de março, imaginávamos que teríamos a igreja fechada só por umas 3 semanas, no máximo 2, 3 semanas. E 6 meses depois, nós estamos aqui ainda. Vamos cada dia, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque mais uma semana terminou e nós estamos vivos, estamos com saúde, estamos protegidos pelo Senhor. Mas vamos também pedir a Deus que Ele possa dar conhecimento aos pesquisadores, aos cientistas, a todas as pessoas que estão envolvidas no processo de criarem, de produzirem uma vacina, que eles consigam de fato encontrar ali a vacina, né, para que todos possam ser vacinados e estejamos mais tranquilos e possamos voltar à igreja. Nós já estamos começando a ter alguns cultos presenciais, mas ainda é com pouca gente, não é a mesma coisa, e estamos ansiosos para ter vocês todos aqui. Porque o culto é lugar de ter comunhão. Em primeiro lugar, nós temos comunhão com Deus, mas não precisaríamos vir à igreja para ter comunhão com Deus. Poderíamos ter comunhão com Deus em casa, como você está aí agora com sua família em casa e está tendo comunhão com Deus. Mas nós, além de ter comunhão com Deus na igreja, a gente vem aqui também para ter comunhão uns com os outros. É importante esse momento juntos, onde podemos conversar, podemos nos ver, podemos orar uns pelos outros, podemos partilhar algumas experiências da semana, e é isso que está faltando, essa comunhão uns com os outros neste momento, por causa da pandemia. Temos que orar para que isso acabe logo, para que nós possamos estar juntos aqui e possamos celebrar a vitória sobre tudo isso que vivenciamos e que os cultos possam ser calorosos como eram até o mês de março. Nesse momento nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu o convido para, junto comigo, fazermos uma oração, pedindo a Deus que nos ilumine no estudo da palavra dele. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado pelo privilégio de estarmos em Tua casa. O Senhor nos prometeu de que quando nos reuníssemos em Teu nome, o Senhor estaria conosco, presente conosco. E nós estamos reunidos, Senhor, embora haja uma distância física e geográfica entre todos nós, mas neste momento nós estamos reunidos em Teu nome. Rogamos que o Teu Santo Espírito possa estar presente conosco, que através do estudo de Tua palavra que faremos nesta manhã, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o Senhor possa nos dar capacidade para compreendermos a Tua mensagem. E ao fim deste culto, Senhor, nós queremos ter a certeza de que ouvimos a Tua voz, de que o Senhor falou conosco e o Senhor respondeu às nossas perguntas. É o que oramos no sagrado e bendito nome de Jesus.
Amém. O nosso texto nesta manhã está no livro do Apocalipse, o nosso texto principal. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Você vai ter o texto aí na sua tela, você tanto pode acompanhar na sua Bíblia, abrindo aí o livro do Apocalipse no capítulo 2, verso 10, como você pode ler diretamente na tela. Aqui em Apocalipse 2, verso 10, diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Se você tem familiaridade com o livro do Apocalipse, você sabe que esse texto foi o texto dirigido à igreja de Esmirna. Esmirna era a segunda igreja naquela lista de 7 que Jesus deu a João, dizendo que ele deveria enviar uma mensagem, um relato de tudo que ele tinha visto e tudo que ele ainda veria lá na ilha de Patmos, e ele deveria enviar uma cópia a cada uma daquelas 7 igrejas. Então João escreveu o livro do Apocalipse e primeiro fez 7 cópias e enviou então às 7 igrejas. Cada igreja recebeu a sua cópia com uma introdução pessoal. E esse texto que nós lemos é parte da introdução para a igreja de Esmirna. Das 7 igrejas, Esmirna recebeu a introdução a Esmirna tem algumas características peculiares. Por exemplo, para Esmirna não há nenhuma repreensão. Para todas as outras igrejas, exceto a igreja de Filadélfia, há uma repreensão. Mas para Esmirna e Filadélfia não há. Para Esmirna, Deus gastou o menor espaço através da iluminação que ele deu a João. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, Deus usa 9 versos para falar, se eu não me engano, 9 versos. 9 versos para falar com Pérgamo, mas com Esmirna apenas 4. E não tem repreensão, Deus tem apenas elogios a esta igreja. E ele tem este texto que nós vimos aqui, Deus está falando do futuro, do que iria acontecer e qual deveria ser então a atitude da igreja. Além de ter sido uma mensagem pessoal para a igreja geográfica de Esmirna, essa mensagem também representa a igreja que viveu no 2º século. Esmirna é o nome que Deus escolhe também para nomear a igreja do 2º século, a segunda fase da igreja. A primeira fase, a igreja de Éfeso, foi a igreja dos apóstolos, daqueles que tinham convivido com Jesus, daquela segunda geração que aceitou o evangelho através daqueles que tinham convivido com Jesus, como Paulo, Silas, Lucas e outros. Mas a igreja de Esmirna representava uma igreja que estava já no tempo distante de Jesus. Jesus tinha voltado para o céu no ano 31 e agora, depois do final do 1º século, uma nova geração estava presente na igreja. Aquela geração não viveu com Jesus e provavelmente muitos não tenham conhecido pessoalmente ninguém que tenha vivido com Jesus. Eles já tinham recebido o evangelho de terceiros, de uma terceira experiência. Mas eles, diferente de todos os outros, enfrentariam desafios que ninguém na primeira fase da igreja enfrentou. E Jesus então envia esta mensagem à igreja de Esmirna. E se você olhar bem o texto que nós acabamos de ler, você pode colocar na tela novamente, por favor, Marcos? Aí nós temos o texto na tela. E o texto diz então que eles deveriam ter cuidado porque o diabo, de uma maneira violenta, iria atentar contra a igreja. Mas o ponto alto deste verso é a última frase: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O tema desse verso, portanto, é fidelidade. Fidelidade. Mas quando você ouve na palavra fidelidade, no que você pensa? Talvez você pense no casamento, não é verdade? Quando nós nos casamos, é provável que o pastor, o padre, ou quem tenha celebrado o nosso casamento, tenha falado sobre fidelidade, a importância de ser fiel à esposa e ao esposo. Muitas vezes, quando o esposo ou a esposa termina tendo ali um caso amoroso fora do casamento, nós usamos sempre a expressão infidelidade. Dizemos ele foi infiel, ou se foi a esposa, dizemos ela foi infiel. Falamos de fidelidade e infidelidade também nos negócios. Quando você é sócio de alguém, quando 2 pessoas são sócias de um negócio, às vezes essa sociedade é dissolvida porque um sócio ou outro foi infiel naquilo que haviam combinado.
Vocês já perceberam que quando nós assinamos um contrato de qualquer tipo, seja o aluguel de uma casa, a compra de um bem financiado, qualquer contrato que nós assinamos, normalmente precisam de testemunhas, precisamos ter a nossa assinatura reconhecida num cartório, porque tudo isso é para prevenir a infidelidade das partes ao que foi compactado ali no contrato, né? O pacto que foi feito ali no contrato. Então, fidelidade é uma coisa extremamente importante. Mas como nós definiríamos fidelidade? O que é fidelidade? Eu dei uma olhadinha no dicionário e você vai poder ver aí na sua tela. Nós temos duas definições para fidelidade. A primeira definição, a que aparece primeiro aí, é uma definição para a palavra. E a segunda é uma definição para a ideia. O que significa? Qual é a ideia de fidelidade? Então, para a palavra, a definição para a palavra diz característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Isso é a definição da palavra lealdade. Agora, o que significa a ideia de lealdade? Qual é a ideia que lealdade dá? Então, na segunda definição, o dicionário dá essa ideia do que significa fidelidade. É constância nos compromissos assumidos com outrem, com outra pessoa. Constância nos compromissos assumidos com outra pessoa, com outrem, como diz o texto aqui. É fidelidade no compromisso assumido. Por falar em fidelidade, a Bíblia diz que fidelidade é uma característica de Deus. A Bíblia diz que Deus tem algumas características que são só dele, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma dessas características é a onipotência, o poder de Deus. O poder que Deus tem, e só ele tem, de poder fazer todas as coisas. De chamar algo à existência a partir do nada, como ele fez com o nosso planeta. Deus também é onipresente. Onipresente é a característica de estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. Então, nós sabemos que no universo só Deus tem essa característica. Ninguém pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Apenas Deus pode. Deus é onipresente. É a capacidade de estar em dois lugares ou mais ao mesmo tempo. E Deus também é onisciente, a capacidade de conhecer todas as coisas, de saber todas as coisas. Nada passa despercebido ao conhecimento de Deus, porque Deus sabe e conhece todas as coisas. Então essas características são únicas de Deus. Ele não reparte isso conosco. Nós não temos essas características, porque só a divindade tem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas da personalidade da Trindade, Deus reparte conosco. Deus, por exemplo, a Bíblia diz, Deus é amor. E nós também podemos amar. Amar também é algo que nós podemos. Amar é algo que nós podemos e nós precisamos, tanto amar como ser amados. Então, essa característica de que Deus é amor, nós também temos. A Bíblia fala que Deus é justo e nós também recebemos de Deus a capacidade de sermos justos. A Bíblia fala que Deus é verdadeiro. E assim, algumas características que Deus tem que são repartidas com os seres humanos, a obra-prima de sua criação. E uma das características de Deus é fidelidade. Vejam esses dois textos da Bíblia. O primeiro desses textos nós encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, verso 9. Você pode ler na sua Bíblia ou você pode olhar aí na tela. Deuteronômio 7, verso 9, diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos. Deus é fiel. E por que Deus é fiel? Porque Ele guarda o seu pacto, a sua aliança, até 1000 gerações com aqueles que guardam os seus mandamentos. O segundo texto também está em Deuteronômio, agora aqui no capítulo 32, verso 4, falando ainda de Deus, diz, Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto, Ele é Ele. Deus é fiel, Deus é fiel. Você já imaginou como a fidelidade de Deus é a garantia da promessa ou das promessas que Ele nos fez? Eu me lembro quando eu estudava teologia, nós tínhamos uma matéria chamada Religiões Comparadas.
E o professor dessa matéria, uma sexta-feira à tarde, ele nos levou na casa de oração de uma outra religião que não é cristã, não são cristãos, é um outro grupo religioso. E nós, eu e os meus colegas de classe, fomos lá em São Paulo, a esse lugar. E ali o pregador daquela manhã, ele pregou primeiro em uma outra língua, né? A língua normalmente que é majoritária naquela religião, e depois um tradutor fez a tradução. E o tema daquele dia foi interessante, porque ele estava falando de Deus. Falando como Deus pode todas as coisas. E na palestra, ou no sermão, eu não sei como eles chamam aquilo lá, ele disse que Deus pode todas as coisas, Deus é onipotente, inclusive mudar de ideia. E quando ele disse essa frase, eu fiquei pensando, será que ele tem consciência do que ele está dizendo? Que Deus pode mudar de ideia. E durante a mensagem, aquele pregador disse o seguinte, Deus, por exemplo, pode chegar no final e mudar de ideia, dizer, olha, eu prometi tudo isso a vocês, mas eu mudei de ideia. E agora não tem nada do que foi prometido a vocês, porque eu mudei de ideia. E ele disse, não há nenhuma injustiça nisso, porque Deus pode todas as coisas, inclusive mudar de ideia ou cancelar suas promessas. Coitados deles, né? Eles vivem a vida inseguros, porque no final de tudo, podem ter feito todos os sacrifícios e chegar no final e descobrir que Deus mudou de ideia, não existe mais nenhuma promessa. Mas isso não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus das Escrituras, porque Deus é fiel, como nós acabamos de ver. E é a fidelidade de Deus que nos dá segurança. Quando Deus fala de que Jesus vai voltar, nós temos certeza absoluta que Jesus vai voltar, porque Deus é fiel à sua promessa. Quando Deus fala de vida eterna, nós podemos ter toda a segurança de vida eterna, porque Deus é fiel. Quando Deus fala que mesmo aqueles que morreram serão chamados novamente à existência para receberem a herança que o Senhor tem prometido para todos eles, nós podemos ter toda a tranquilidade do mundo, porque Deus é fiel às suas promessas, ao seu pacto que Ele fez conosco. Porque Deus é fiel, nós temos segurança. Porque Deus é fiel, nós não tememos o dia de amanhã. Porque Deus é fiel, nós estamos aqui sabendo que Deus nunca deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque Deus é fiel. Agora, quando nós olhamos para a história humana na Terra, nós percebemos que Adão e Eva, eles falharam exatamente na fidelidade. Deus colocou ali no Jardim do Éden uma árvore, não tinha nenhum misticismo, não era uma árvore mística, que não havia frutos mágicos, nada desse tipo. Quando Deus pediu a Adão e Eva aquele teste de fidelidade, é porque a fidelidade, o nosso comprometimento com Deus não é imposto por Deus. Deus não nos programa para sermos fiéis. Nós não podemos herdar a fidelidade de outras pessoas, a fidelidade a Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que ser voluntário. Então Deus colocou aquele teste extremamente simples no Éden para que Adão e Eva tomassem a decisão de serem fiéis a Deus de forma voluntária. Eles receberam aquele teste como uma mensagem dizendo: vocês não são obrigados a obedecer, vocês não são obrigados a serem fiéis, vocês não foram programados para tomarem apenas esse tipo de decisão. Vocês são livres, livres para escolher serem fiéis ou não. E foi nesse teste extremamente simples que Adão e Eva falharam. Diz o texto bíblico que eles tomaram do fruto que não deveriam ter tomado e comeram. Com tantas outras frutas no Éden, havia milhares de árvores frutíferas ali, e Deus escolheu apenas uma, não diferente das outras, mas determinou e marcou uma, para que eles voluntariamente escolhessem serem fiéis a Deus. E a Bíblia diz que eles, de uma forma triste, eu diria até vergonhosa, falharam. E se você for olhar bem, se você pensar bem, todo pecado consiste na infidelidade. Todo pecado tem raiz na infidelidade. Quando conhecemos a vontade de Deus, quando sabemos o que Deus nos pede e nós nos afastamos do plano de Deus, nós estamos sendo infiéis. Mas a Bíblia fala
de muitas pessoas que foram fiéis a Deus. No livro de Daniel, por exemplo, nós temos 3 histórias de fidelidade. Se você tem sua Bíblia aberta aí ou quiser acompanhar aqui na tela, você pode ver. No capítulo 1, verso 8, nós temos o primeiro exemplo de fidelidade. Quando Daniel chega na corte de Babilônia, o texto diz que Daniel, ainda jovem, ele havia perdido tudo, a família, a pátria, o futuro, tudo que ele havia sonhado para a vida dele. Ele agora chega em Babilônia como um escravo, como um prisioneiro de guerra. E ele chegou ali para servir aquele que havia destruído a sua pátria, a sua família, a sua cultura. E lá, se sentindo sozinho, no meio de todas aquelas circunstâncias, Daniel, ele tomou uma decisão, a decisão de que ele seria fiel a Deus. E aqui em Daniel, no capítulo 1, verso 8, está na sua tela, e agora você pode ler juntamente comigo. Diz lá: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel tomou a decisão de não contaminar-se. Na verdade, a decisão de Daniel foi de ser fiel a Deus. Daniel disse: eu serei fiel a Deus aqui em Babilônia. Eu não tenho minha família para me apoiar, eu não tenho os líderes da minha igreja para me apoiar, eu não tenho outras pessoas perto de mim para me apoiar espiritualmente, mas eu escolho ser fiel a Deus. E Daniel escolheu ser fiel a Deus e ele não contaminou-se com o que foi oferecido a ele lá em Babilônia. A segunda história no livro de Daniel está no capítulo 3. Nós conhecemos bem a história, né? Quando Nabucodonosor, desafiando a Deus, manda construir uma estátua toda de ouro, uma estátua muito alta, uma estátua esplendorosa, uma estátua que se destacava. Ele mandou construí-la na planície para que ela ficasse em evidência ali. E essa estátua era a mesma estátua que ele havia sonhado no capítulo 2. Só que no capítulo 2, apenas a cabeça da estátua era de ouro. Todo o resto do corpo era de metais diferentes. E por último, os pés, que eram em parte de barro e em parte de ferro. E Daniel, na hora de interpretar o sonho, disse a Nabucodonosor: você é a cabeça de ouro. Você, que representa o Império Babilônico, Babilônia, representada por você, majestade, é a cabeça de ouro. Só que, com todo o seu esplendor, Babilônia vai passar e virá um outro reino, representado pela prata. E mesmo aquele reino também vai passar e virá outro que será representado pelo bronze, um outro pelo ferro, e finalmente chegaremos aos pés da estátua. E Nabucodonosor, então, num ato de rebeldia, infidelidade ao Deus que ele tinha confessado no capítulo 2, de que seria fiel, ele manda construir a mesma estátua. Só que ele manda construir a estátua toda de ouro, não apenas a cabeça, mas da cabeça aos pés. E ele, então, manda erguer a estátua na planície de Dura. E ele diz: Senhor, olha aí no céu, o Senhor diz que Babilônia era só a cabeça de ouro, mas o Senhor está enganado. Enquanto existia a história humana na terra, Babilônia vai estar presente. Babilônia nunca terá fim. Babilônia é a cabeça de ouro, mas Babilônia também é os pés de barro. Enquanto existir a história humana na terra, Babilônia existirá. Babilônia nunca será dominada por ninguém. Não há ninguém na terra capaz de dominar Babilônia. E para inaugurar então aquele grande monumento à vida eterna de Babilônia, a duração eterna de Babilônia, Nabucodonosor mandou convidar todo mundo que era importante no reino veio para aquele momento, para que todo mundo reafirmasse a sua fidelidade à Babilônia, e não ao Deus que diz que Babilônia era apenas a cabeça de ouro. E a gente conhece a história, os 3 jovens hebreus que estavam lá, eram empregados do império, e eles então tomaram a decisão de que não se ajoelhariam diante de Babilônia. A estátua era Babilônia. A escolha é: você teme ao Deus do céu que diz que Babilônia é apenas a cabeça de ouro, ou você é fiel à Babilônia que diz que não existe Deus, existe apenas Babilônia. Ajoelhar-se diante da estátua era desistir de Deus. E aqueles 3 jovens tomam a decisão de que seriam fiéis a Deus, mesmo diante de consequências terríveis, de serem queimados, serem jogados ainda vivos na fornalha que estava ali, que tinha derretido o ouro para a estátua, e seriam mortos, né, naquela temperatura tão extrema, tão alta.
E eles dizem ao rei Nabucodonosor, que está escrito no capítulo 3, versos 17 e 18. Se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar ou pode ler aqui comigo. Daniel capítulo 3, 17 e 18. São as palavras dos 3 jovens ao rei Nabucodonosor. E eles disseram, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, se Deus preferir não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Estes 3 jovens, eles tomaram a decisão de que seriam fiéis a Deus. Não importava as consequências. Eles disseram, se Deus quiser nos livrar, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele não quiser nos livrar, louvado seja o nome do Senhor, mas nós seremos fiéis a Deus. A terceira história está agora no capítulo 6. É a história de Daniel, vocês conhecem, quando Daniel é jogado na cova dos leões. Mas antes de ser jogado nas covas dos leões, diz que os inimigos políticos de Daniel, os que invejavam a posição que Daniel ocupava no império agora persa, medo-persa, eles então procuram de alguma maneira meios de encontrar em Daniel alguma falha. E no capítulo 6, no verso 4, nós temos o seguinte texto que atesta a fidelidade de Daniel. Daniel 6, verso 4, você pode ler aí comigo. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel sabia que antes de prestar fidelidade ao governante medo-persa, ele devia fidelidade a Deus. Infidelidade ao governo medo-persa representava também infidelidade a Deus. Se ele fosse infiel nos negócios, se ele fosse fiel na administração da posição que ele tinha recebido, ele também seria infiel a Deus. Então Daniel era, antes de tudo, fiel a Deus. E por ser fiel a Deus, ele era fiel em todas as atividades da vida dele. Ele era fiel no trabalho, ele era fiel nos negócios, ele era fiel em cada aspecto da vida. E os próprios inimigos atestaram da fidelidade e da honestidade de Daniel. E nós poderíamos falar de muitos outros que foram fiéis na história bíblica. Talvez a pessoa que esteve à altura de Daniel na Bíblia tenha sido José. José também foi fiel. E tantos outros foram fiéis. Paulo foi fiel desde o dia em que ele aceitou a Cristo. Ele nunca mais deixou o caminho ali da pregação do Evangelho. Viveu a vida inteira em dedicação e fidelidade a Deus. E tantos outros personagens. Mas ninguém dos que já pisaram na terra como ser humano foi mais fiel do que Jesus. E Jesus já veio a este mundo sabendo que ele iria morrer. A história dele, pelo menos num primeiro momento, terminaria de maneira trágica. Mas Jesus não temia a morte. Ele sabia que Deus tinha o poder de ressuscitá-lo. A irmã Ellen White fala que Jesus tem vida não derivada, tem vida própria, que ele mesmo ressuscitaria. O medo de Jesus não era pela morte física. O medo de Jesus era o fato de receber sobre ele os pecados da humanidade inteira. Então, quando ele entra no jardim do Getsêmani, naquela quinta-feira à noite, sabendo que naquele momento que ele entrasse no Getsêmani, os pecados, a culpa dos pecados de todo mundo que já pisou na terra, os que eram anteriores a ele, os que eram contemporâneos a ele e os que seriam futuros a ele, a culpa de toda a humanidade seria posta sobre ele. Ele seria o culpado de todo o pecado cometido na terra. Ele receberia a culpa de todos. E por se tornar agora o maior pecador que já existiu no mundo, porque eu tenho culpa só do meu pecado, você tem culpa só do seu pecado, mas Jesus receberia a culpa do meu pecado, do seu pecado e do pecado da humanidade inteira. Então, quando ele está lá presente no Getsêmani e ele começa a sentir a separação de Deus, ele nunca em toda a eternidade nunca tinha se separado do Pai. E agora, pela primeira vez, ele não consegue ver mais a face do Pai, porque agora ele era um pecador.
E a Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Isaías 59, verso 2. E Jesus agora estava separado de Deus. E ele está angustiado. Ele diz, Pai, é possível salvar a humanidade sem que eu viva essa experiência de receber o pecado da humanidade sobre mim? É possível salvar a humanidade por algum outro meio que não seja este único meio? Mas a tua vontade seja feita e não a minha. E Jesus foi fiel. Ele sabia que aquela era a única forma de salvar os seres humanos na terra. Não havia nenhum outro meio e ele foi fiel até o fim. E ele recebeu a culpa dos pecados. No livro de Gálatas, no capítulo 3, uma palavra horrível é usada para Jesus. Ali Paulo diz que Jesus se tornou o maldito de Deus, porque ele recebeu sobre ele a culpa do pecado da humanidade inteira. Eu sei que você não teria coragem de dizer isso de Jesus, dizer que ele era um maldito, né? Eu também não tenho coragem de dizer isso, mas isso está escrito lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 13. Jesus é chamado de o maldito de Deus, porque sobre ele estava a culpa da humanidade inteira. Mas Jesus estava ali voluntariamente, ele não era obrigado a estar ali, não havia ninguém que o obrigasse a estar ali, mas ele estava voluntariamente sendo fiel à missão que ele havia recebido, fiel ao projeto, ao propósito de salvar a humanidade. Se em algum momento ele tivesse desistido, ninguém poderia culpá-lo, mas nós todos estaríamos perdidos para sempre. Mas porque ele foi fiel, nós estamos aqui hoje e temos a esperança que nós temos. E no texto que nós lemos, no verso 10, diz ali, tem essa frase que eu gostaria de destacar. Falando da fidelidade, a pergunta é: fiel até quando? Até que ponto? E a frase diz: ser fiel até a morte. Normalmente, quando nós lemos esse texto, eu estou falando nós porque foi assim que eu li esse texto durante muito tempo. Eu entendia que a Bíblia estava falando da fidelidade em termo quantitativo. É você ser fiel enquanto você viver. Se você for viver 50 anos, 50 anos, se você for viver 90 anos, ser uma vida toda fiel até finalmente terminar ali o dia quando você morrer. Então, em termos, seria aí uma fidelidade quantitativa. Mas se você olhar bem, eu vou pedir para o Marcos ou Kleber colocar aqui na tela novamente aí o texto. Você percebe que antes da palavra morte, aí sobre a letra A tem uma crase? Essa crase muda completamente o significado da frase. Ela dá à frase não um sentido quantitativo, mas um sentido qualificativo. O que a frase está dizendo é: seja fiel até mesmo diante da possibilidade da morte. Não é fiel até o dia que sua morte chegar, mas é fiel mesmo diante da possibilidade da morte. É o caso dos 3 jovens hebreus lá. É você ser fiel a Deus em tudo. E o que nós temos de mais precioso é a vida. E Deus diz: seja fiel mesmo diante da possibilidade de perder a vida por causa de sua fidelidade. É o que ocorreria com aqueles primeiros cristãos de Esmirna. Muitos morreriam por causa do evangelho. E Deus diz: ser fiel até a morte, até diante da possibilidade de perder a sua vida. E eu lhe pergunto: você é fiel a Deus? Você é fiel mesmo se você correr o risco de perder tudo? Eu digo isso porque muitas vezes nós relacionamos a nossa fidelidade a Deus numa espécie de troca. Eu sou fiel desde que eu receba em troca tais e tais bênçãos. Se eu pedir a Deus tais bênçãos, se eu pedir a Deus que determinadas coisas aconteçam na minha vida, isso, e em troca eu ofereço a Ele a minha fidelidade. Mas se eu for fiel e Deus não me der o que eu gostaria de receber, então a minha fidelidade não existirá mais. Ela está condicionada ao que eu vou receber em troca. É uma fidelidade circunstancial. Eu ofereço fidelidade se em troca eu receber o que eu gostaria de receber. Então eu lhe pergunto: você é fiel mesmo diante da possibilidade de perder tudo? Se para ser fiel a Deus você tiver que perder tudo que você, de certa forma, preza, quem sabe a sua carreira profissional, quem sabe propriedades que você tem adquirido ao longo de sua vida, quem sabe até mesmo a possibilidade de perder a pessoa que você ama.
e até mesmo, se for necessário, perder a sua vida para ser fiel a Deus, você seria capaz de ser fiel assim? Se você for fiel a Deus, se você colocar a sua fidelidade a Deus acima de qualquer coisa, até mesmo da sua própria vida, veja que promessa ele lhe faz para complementar esse verso. Vamos ver o verso novamente, Apocalipse 2, verso 10. Ser fiel até à morte, ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus está oferecendo alguma coisa pela sua fidelidade. Ele diz, se você for fiel até diante da possibilidade de perder a vida, eu te darei a coroa da vida. Mas o que é a coroa da vida? Vale a pena receber a coroa da vida? O que é, afinal de contas, a coroa da vida? A palavra coroa da vida aparece uma segunda vez na Bíblia. Essa expressão coroa da vida aparece uma outra vez na Bíblia, que é no livro de Tiago. Vamos ler? Você pode olhar aqui comigo, Tiago 1, verso 12, diz lá, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, quem receber a coroa da vida, a Bíblia está chamando de bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que suportar a provação, for fiel a Deus, porque vai receber a coroa da vida. A coroa da vida, então, a partir desse texto, é algo bom, algo que vale o sacrifício, algo que vale a fidelidade a Deus, algo que vai superar a sua expectativa. Deus promete a coroa da vida. Um outro texto em que a coroa é mencionada, só que agora é chamada de coroa da justiça, é em 2 Timóteo, capítulo 4, 6 a 8. O segundo livro de Timóteo é o último escrito por Paulo. Paulo está, então, enviando essa carta para Timóteo, dizendo, olha, eu já fui condenado à morte, eu serei executado numa data próxima. Ele dá uma série de conselhos a Timóteo e ele termina, então, com o que vamos ler agora. Você pode acompanhar aí na sua tela. Paulo diz a Timóteo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida, da morte, né? Partida aí é morte, é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então Paulo está dizendo que ele foi fiel, houve fidelidade nele. E no verso 8 ele termina dizendo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está dizendo que a coroa da justiça era algo bom. O que é a coroa da justiça? É o que Deus tem preparado para você. A coroa da justiça ou coroa da vida é apenas um símbolo da vida que você vai ter no futuro. E Paulo disse, valeu a pena ser fiel, eu estou perdendo a vida por causa de minha fidelidade ao Senhor. Paulo está dizendo, eu serei fiel mesmo diante da possibilidade da morte. E a morte dele foi concreta, mas ele disse, o Senhor me dará a coroa da justiça. Tiago diz, bem-aventurado o que recebe a coroa da justiça. Jesus diz, ser fiel e você receberá a coroa da vida. Então, a coroa da vida ou coroa da justiça é a vida que teremos depois. É a vida quando a história deste mundo, como nós a conhecemos, terminar. É a nova vida que Jesus vai nos dar. Ele diz, seja fiel a mim e eu lhe darei em troca, eu lhe darei, por sua fidelidade, uma vida que você nem imagina. E eu gostaria de terminar então, meus queridos, mostrando essa figura para vocês. Você arriscaria passar por essa estrada sem um guia? Você arriscaria, sem conhecer essa estrada, passar por ela sem um guia? Você arriscaria entrar numa floresta que você não conhece sem um guia? Você arriscaria entrar num campo de gelo sem um guia? Então é isso que Jesus está dizendo. Ele disse, olha, eu conheço o que você não sabe, eu conheço o futuro, eu conheço aspectos da vida que você não consegue ver. Como eu sou onisciente, como eu sou onipresente, eu conheço o presente, eu conheço o futuro. Eu conheço coisas que estão ocorrendo no mundo que você não conhece. No texto que nós lemos, Jesus diz, o diabo está para lançar algum de vós na prisão. Então ele conhece também os projetos e planos do diabo. E Jesus diz, a única maneira de você escapar, a única maneira de você permanecer sem ser enganado pelo diabo é sendo fiel a mim. Porque eu sou o seu guia. Como um pai que ama o filho, eu guiarei você. Como um pai que quer o melhor para a família, eu guiarei você. Mas você só tem uma forma de ficar seguro ou segura, é se você confiar em mim. Se você for fiel às minhas instruções, se você andar
pelo caminho que eu indicar para você. Se você colocar os seus pés em cada uma das minhas pegadas, então eu lhe prometo que você será guardado das armadilhas do diabo. E você receberá, por último, a coroa da vida ou a coroa da justiça. Meus queridos, ser fiel a Deus, como eu disse no início, é uma opção voluntária. Mas é ao mesmo tempo também um privilégio, porque Deus nos guia, como diz o texto bíblico, para as águas de descanso. Seja fiel ao Senhor em cada aspecto de sua vida, em cada aspecto de sua vida. Seja fiel a Deus, mesmo diante da possibilidade de perder tudo. Seja fiel a Deus. E o Senhor diz, não se preocupe, porque eu te darei a coroa da vida ou a coroa da justiça. Seja fiel ao Senhor, para que Deus tenha alegria de colocar na sua cabeça o símbolo da nova vida que você vai receber no futuro, a coroa da vida. Que Deus nos abençoe e que sejamos todos sempre fiéis ao Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. E tu me cobrirás com tuas penas, sob suas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço,
Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado por tua fidelidade. Porque o Senhor é fiel, nós podemos confiar. Nós podemos descansar na certeza de que cada uma das tuas promessas serão cumpridas conforme o Senhor disse e prometeu. Porque o Senhor é fiel aos pactos e à aliança que o Senhor fez conosco. Querido Deus, o Senhor conhece o futuro como nós não conhecemos. O Senhor também vê o mundo do outro lado. E o Senhor conhece os projetos e os planos do inimigo para nos afastar definitivamente do Senhor. E o Senhor então apela a mim e a todos os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã para confiarmos no Senhor, para colocarmos a nossa fidelidade, a nossa confiança plena no Senhor, para sermos fiéis em resposta aos pedidos do Senhor. Ó Deus bendito, ajuda-nos a compreender que nós não conhecemos o caminho, de que nós não conhecemos definitivamente o futuro, que nós não conhecemos os projetos do inimigo para nos afastar do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos isto e colocar a nossa vida em tuas mãos. Mesmo que para sermos fiéis ao Senhor tenhamos que abrir mão de alguma coisa que consideramos importante, mas que a nossa fidelidade ao Senhor esteja acima e à frente de qualquer outra coisa nesta vida. E obrigado pela promessa que o Senhor nos fez, de que o Senhor nos dará a coroa da vida, nos dará a coroa da justiça, que o Senhor nos dará uma nova vida, uma vida que não temos referencial nesta terra, nesta vida que nós vivemos, uma vida que só conheceremos quando chegarmos aí onde o Senhor está, depois da história do pecado neste mundo. Mas o Senhor nos pede um voto de confiança que o Senhor nos dará muito mais do que conseguimos imaginar ou pedir neste momento. Querido Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, que o Senhor nos dê o Teu poder para sermos completamente fiéis ao Senhor. É o que rogamos com toda a nossa gratidão, no santíssimo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a vocês todos, foi muito bom passar esse tempo com os irmãos, que vocês tenham um restante de sábado feliz, tenham uma tarde feliz, abençoados por Deus. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor.